Olá, boa noite. Muito bem-vindos ao TV Morfose de hoje, que apresenta o tema empreendedorismo no audiovisual. Se você quiser participar do nosso programa, é só postar no Twitter com a hashtag TV Morfoses. E a gente vai ver um trechinho do que você vai assistir aqui nesse programa. Vamos ver? Inovação e negócios no audiovisual. O modelo de negócios na área audiovisual passa pela maior crise desde sua criação. Como a inovação pode mudar esse cenário? No programa que terá início agora, nossos convidados irão abordar o tema Inovação e negócios no audiovisual. E nossos convidados são 3 empreendedores de startup em estágios diferentes. Um no início, ainda sem faturamento, o segundo já em operação, faturando, e o terceiro já em fase de internacionalização. E cada um deles vai contar como é a trajetória da implantação de um projeto, de um negócio inovador e de uma startup. Uma vai falar agora sobre a VAV, uma plataforma de empreendedorismo no audiovisual que apresenta os profissionais em um hub do audiovisual. Vamos assistir um trechinho de um vídeo antes da VAV se apresentar. José Carlos Aronchi, jornalista e radialista, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, consultor de tecnologia e inovação na economia criativa nos segmentos de negócio da cultura e mídia, gestor do Grupo de Trabalho de Mídia do Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do SEBRAE, professor de RTVI na Unifacamp, São Paulo, e professor convidado da UFSCar no curso de especialização em produção de conteúdo audiovisual multiplataforma, pós-doutorando na UFSCar. Fábio Ota, especialista em gamification pela Universidade da Pensilvânia, MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação, CEO da Isgame International School of Game, coautor do livro Estratégias Empresariais para Pequenas e Médias Empresas, professor da FGV Management no curso de MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Recursos Humanos, Gamificação no Mundo Corporativo. Jade Press Goldfriend, formada no curso de Cinema pela FAAP, está há mais de 5 anos no mercado audiovisual. Seus trabalhos vão desde produções cinematográficas à publicidade digital. Em 2016, firmou sociedade com Isadora Lemes, dando início à abertura de sua produtora e ao desenvolvimento da VAV Audiovisual. Cleiton Mello, jornalista e empreendedor, é cofundador do A Vida no Centro, startup que atua como um hub de inovação e cultura focado no centro de São Paulo. É colunista na área de negócios criativos no portal da Isto é Dinheiro. Faz parte da equipe de curadores do evento de inovação Festival PET e ministra aulas em cursos de extensão e pós-graduação de diferentes instituições de São Paulo. São 3 negócios inovadores e o interessante é que vocês vão ver as alternativas que se tem ao mercado de trabalho tradicional. Ou seja, o empreendedorismo como uma opção de carreira. Esses empreendedores eles vão mostrar como é que eles fizeram para inovar no mercado tão competitivo como é o audiovisual. E o primeiro deles é a VAV, que é uma plataforma que reúne todo o ecossistema do audiovisual. Vamos ver um trechinho da apresentação da VAV? Por que é tão difícil viabilizar uma obra audiovisual? Da captação de recursos de um projeto até a exibição da obra finalizada é um longo processo que envolve muitos profissionais e empresas. É preciso ter um bom networking para que invistam no seu projeto, para encontrar a equipe ideal para sua obra ou ser chamado para fazer parte de uma, mais ainda para ser visto pelos players que poderão exibir a sua obra ao público.
Mas em um mercado ainda extremamente fechado, muitos projetos não saem nem do papel e muitos profissionais não conseguem nenhum mínimo de visibilidade para o seu trabalho. É para solucionar esses problemas que surge a Vave Audiovisual, o primeiro hub online do nosso mercado. Bom, vimos uma empresa que naturalmente provoca o interesse de muitos que estão aqui na plateia, que são estudantes, muitos profissionais também que estão aqui, e todo mundo que está envolvido no audiovisual que está envolvido, né? E a Jade é a CEO da startup e vai falar sobre o momento da decisão de abrir um negócio, ao invés de ir para o mercado tradicional e bater nas portas onde todos estão batendo. Jade, como foi esse momento de você optar pelo empreendedorismo ao invés de ir para o mercado tradicional? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Sebrae e do TV Morfoses para estar aqui, podendo estar conversando um pouquinho com vocês. Na verdade, eu não optei primeiramente por isso. Eu fui para o mercado muito cedo. Tanto eu quanto a minha sócia, nós somos formadas em cinema pela FAAP. E desde muito cedo, assim, desde acho que 5º semestre, a gente começou a estagiar, começou a bater de porta em porta nas produtoras, entender como que o mercado funcionava. E justamente por entender de como o mercado funciona desde muito, assim, quase prematuramente dentro da faculdade, a gente sentiu um hiato muito grande entre a instituição de ensino e o mercado, de fato, e entre o próprio mercado e os novos profissionais que estavam sendo formados. Então, quando a gente percebeu que, na verdade, se tinha um problema estrutural do setor, a gente viu que ou a gente ia se submeter a ele ou a gente ia modificá-lo. E a gente escolheu por modificá-lo. Então, foi uma batalha muito grande, assim, porque empreendedorismo é uma área que eu não fui formada para trabalhar, eu não conhecia nada, eu não, assim, não era da minha vontade me embrenhar por esses caminhos, mas acabou acontecendo pela necessidade de solucionar um problema que não era meu, não era do meu colega, não era dos meus amigos, era de todo um setor. E a gente via isso em pequena escala dentro da faculdade, a gente via isso em grande escala no mercado mesmo. Em várias produtoras que eu passei, o problema era sempre o mesmo. Então, e você vai mostrar agora como está sendo esse início de caminho das pedras, né? E a vida no centro, ela é um exemplo do mercado editorial, né? O mercado editorial passa, né, por um momento de transição muito forte. E o Clayton, ele implantou o que pode ser chamado de a reinvenção do jornalismo. E a gente queria mostrar para vocês, então, um pouco do que o Clayton tem feito com o novo jornalismo. Vamos ver esse vídeo? Meu nome é Edgar Maciel, tenho 28 anos, eu moro em São Paulo aqui há 5 anos. Meu nome é Francine. Meu nome é Helena. Há pouco tempo eu decidi comprar um apartamento e o lugar que eu escolhi foi o Aroche, porque é perto de tudo que eu gosto de fazer aqui na cidade. O que eu acho legal aqui da região é que a gente tem culinária do mundo inteiro. Tem restaurante francês, restaurante italiano, 2 quadras daqui tem restaurante africano, peruano, libanês. Os lugares que eu mais gosto de frequentar aqui no centro são o Teatro Municipal, a Galeria do Rock, a Biblioteca Mário de Andrade e o Mercado das Flores no Arouche. Bom, Clayton, o mercado tradicional chama o seu negócio de site ou portal, né? Mas é muito mais que isso, é a reinvenção do jornalismo. Conta um pouquinho de como foi essa trajetória. Obrigado, Aronc. Obrigado também ao Sebrae, na pessoa do Aronc, pelo convite, ao TV Morfoses. Bom, muito modestamente, eu acho que a gente está tentando fazer a nossa parte, né? Todo mundo tentando achar um caminho, né? Não temos resposta ainda, mas já existem caminhos possíveis, né, que estão se desenhando. Então, minha trajetória, rapidamente, é assim: eu sou jornalista já há 21 anos, comecei muito cedo, trabalhando na TV Gazeta, depois de São Paulo, depois minha trajetória foi toda para a área de jornalismo de inovação, internet, tecnologia.
trabalhei em grandes redações, na Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil, e em algum momento eu também estava enxergando, eu cobri essa área, enfim. Todo mundo estava vendo que a mídia, a crise na mídia ia chegar, né? Desde 2000 se falava isso, mas ainda estávamos ali em 2013, 2012, muita gente achando que poderia continuar, e as empresas começaram aí a ruir, né? Os modelos tradicionais, no Brasil especificamente, a partir de 2010, 2011, a coisa começou a ficar um pouco mais difícil. Eu enxergando isso, eu falei, bom, eu preciso empreender. Antes que aconteça comigo, eu tenho que abrir o meu espaço. Como eu tinha muita aproximação com o ecossistema de startups, aceleradoras, investidores, enfim, eu estava um pouco respirando esse ambiente. Comecei a experimentar. Já tive outras 3 startups que não deram certo, né? Hoje eu tenho uma outra startup de tecnologia para agronegócio, e o A Vida no Centro surgiu do quê? Eu moro no centro de São Paulo, a gente constatou... O centro de São Paulo tem um problema, né? Onde tudo aconteceu em São Paulo, é onde tudo começou, já teve glamour, teve poder. E nas últimas 3, 4 décadas passou por um período de esvaziamento, né? Muitas empresas deixaram a região, muitas pessoas se mudaram da região, o poder público também não fez sua parte, ficou um lugar com muitos problemas e meio esvaziado. Só que a curva virou. Essa curva você vai mostrar daqui a pouquinho, que foi cenas do próximo capítulo. Que foi aquela que fez você começar a faturar com um negócio muito promissor. Né? Agora, games, pessoal, ele acabou de ser incorporado ao universo do audiovisual pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual Brasileiro. E essa startup de game vai mostrar um exemplo de inovação muito promissor. Vamos ver? Nos dias de hoje, os idosos enfrentam algumas dificuldades, como solidão e baixa qualidade de vida devido à falta de exercícios físicos e mentais. Muitas vezes não recebem a atenção que merecem ter. Com o nosso projeto, vamos dar um pouco da atenção que eles realmente merecem. Queremos principalmente que exercitem o cérebro com uma atividade intelectual divertida e que tenha um forte efeito positivo para a saúde mental. Com isso, podemos proporcionar uma maior autoconfiança e autoestima, construindo um lugar de convivência agradável com outras pessoas. Trabalho e diversão em equipe. Aprendizado em tecnologia. Bom, Fábio, certamente quando a gente falou em games, né, todo mundo estava pensando num game desenvolvedor tradicional de games, né? E você não, você optou por uma inovação. Conta como é que foi essa trajetória de optar, ao invés do mercado tradicional de games, ir para um mercado de nicho. Bom, boa noite a todos, agradeço o convite do Sebrae, da TV Morfoses. Nós começamos no tradicional mesmo. A SGame, esse vídeo faz 3 anos, nós começamos há 4 anos ensinando as crianças a desenvolver games. Só que eu queria algo diferente para as crianças, eu queria que não só eles aprendessem a desenvolver games, mas que eles trabalhassem o raciocínio lógico, planejamento, trabalho em equipe, para que a gente pudesse entrar com esse tipo de desenvolvimento dentro das escolas. O que eu percebi com isso foi que tudo isso que a gente vinha falando poderia ser utilizado para os idosos também. Então, nós começamos a trabalhar uma metodologia para tentar o benefício dos idosos. Quando nós vimos isso com os especialistas, nós começamos a fazer estudos para ver, e isso a gente vai falar ao longo do programa, como que a gente chegou para comprovar os benefícios dos idosos. E é muito legal quando a gente fala, porque todo mundo, quando a gente fala que nós somos uma escola de games, todo mundo fala assim, crianças. Não, nós ensinamos crianças, jovens e idosos. E a gente já tirou a palavra idosos dali, porque nós temos alunos a partir dos 50 anos. E os idosos nossos não são idosos. Tem pessoas com 80 anos que se sentem jovens, estão fazendo game, não só jogando, estão desenvolvendo games de uma forma divertida e trabalhando toda a parte de memória, concentração, planejamento e essa integração intergeracional com as crianças através de uma ferramenta que, teoricamente, seria só das crianças. Legal. Bom, vimos um pequeno mosaico e agora eles vão entrar nos detalhes dos seus negócios. Né?
São 3 startups, as 3, cada uma num segmento do audiovisual diferente, e a Jade está atuando no mercado que está atrás dos grandes mercados audiovisuais, que é a produção de cinema, né? Jade, por que é tão difícil produzir um filme no Brasil? E como é que a sua empresa, né, o seu empreendimento, a sua startup, pretende colaborar para diminuir essa dificuldade? Eu acho que, para começar, é um resumo assim do que passou o vídeo que a gente viu agora há pouco. A gente tem um mercado ainda no Brasil, de audiovisual no geral, não só cinematográfico, que ele é muito arcaico. Então, eu até corro um risco quando eu falo essa palavra, porque soa agressiva, mas vários outros setores, a maioria dos setores do nosso país, estão à frente do que está se propondo em termos de tecnologia, em termos de inteligência de rede, em termos de conexão, que a tecnologia justamente pode nos proporcionar, mas o setor audiovisual ainda não abraçou essa realidade, ainda não olhou para ela, até porque hoje quem tem o poder de fazer as grandes produções e quem realmente tem o poder de viver de audiovisual de uma forma plena, não tem interesse de que isso aconteça porque eles estão confortáveis com essa situação. Só que o que acontece é que, a cada ano, a gente tem mais instituições de ensino ensinando audiovisual, a gente tem mais mão de obra qualificada sendo formada, a gente tem mais demanda, porque o mercado de empreendedores no Brasil também está sendo fomentado, também está crescendo o número de empresas, e todas as empresas hoje precisam de audiovisual, não dá mais para se falar em comércio sem uma produção de audiovisual recorrente, sem um planejamento de marketing e de comunicação em audiovisual, que hoje é o que a gente tem de mais eficaz. Só que a gente não tem controle sobre essa informação, a gente não tem controle sobre esse mecanismo de que a gente tanto depende. A gente, eu digo, tanto a gente como profissionais de audiovisual, empresas de audiovisual, quanto o cliente final. Então, na verdade, a VAV ela surge muito dentro dessa premissa de trazer o que de melhor a tecnologia e a inteligência de rede pode proporcionar para esse setor em prol da democratização da viabilização de obras audiovisuais. Então, a VAV, a plataforma VAV, hoje, ela é uma plataforma de conexão para a viabilização de obras. Não importa se é uma obra autoral, se é um longa-metragem, ou se é uma publicidade, se é um clipe, contanto que seja uma obra audiovisual, a proposta é que tudo que um profissional, uma empresa, precise para realizar uma obra audiovisual seja entrar nessa plataforma. Então, a gente constrói um ambiente digital extremamente inteligente, onde a gente convida todos os stakeholders desse mercado, de profissionais e estudantes do audiovisual, a distribuidores, exibidores, investidores, toda a cadeia desses stakeholders para dentro desse ambiente e deixa a tecnologia trabalhar um pouco para a gente. Então, é trazer quem precisa, de quem tem, quem demanda, de quem pode oferecer, e a própria inteligência dessa rede dá esses matches para que as negociações possam acontecer, para que as obras sejam realmente viabilizadas e que todo mundo tenha espaço dentro desse mercado. Então, é um pouco dessa ideia que a gente Legal. E, Cleiton, você faz uma produção de conteúdo para quem mora no centro de São Paulo, né? Isso é um mercado de nicho. O que você põe de conteúdo nessa plataforma que deixa mais atraente? E você acha que essa atuação no mercado de nicho é uma solução para a crise do jornalismo? Olha, Aron, que eu acho que é um dos caminhos, talvez o mais, que hoje a gente enxerga com maior probabilidade de dar certo e de vingar. Por quê? O jornalismo, principalmente quando a gente estava na faculdade, vinha e foi preparado, né, ao longo dos anos, a gente sempre pensava uma coisa muito de massa, né? Então, é para trabalhar num jornal, para trabalhar numa revista, ou numa TV, e a gente, salvo aqueles que foram já para os especializados... Sempre tradicional, né? Sempre tradicional. Quando a gente pensa agora nessa nova era, ambiente digital, o novo consumidor, os milênios, a geração Z, essas barreiras todas caem. E aí você precisa achar o seu nicho, você precisa achar a sua audiência, ou mais do que a audiência, a sua comunidade. Eu acho que essa é uma chave importante que hoje quem está no jornalismo, quem está na produção mesmo de audiovisual em geral, tem que começar a pensar. Tem uma diferença. Quando você fala em audiência, você está pensando muito mais em alguém que vai só consumir o seu produto
de conteúdo, né? Quando se fala em esse conteúdo, como é que você trabalha ele multiplataforma, multiformatos, sendo um único CEO, um único empreendedor? Como é que você consegue arregimentar todas essas competências para colocar num veículo de comunicação? Aí é muito do que a Jade falou de trabalho em rede. Ou seja, você tem que se conectar realmente com aqueles parceiros estratégicos que vão poder te municiar naquilo que você não tem. Então, por exemplo, na Vida no Centro somos 2 sócios, eu e a Denise Bacotina. Eu tenho um pouco mais esse lado de marketing digital, estratégias digitais e também relacionamento com o mercado, e faço conteúdo também. Ela já cuida muito mais do conteúdo, distribuição digital. Agora, nós temos que buscar os nossos parceiros-chave. Então, para o audiovisual, dependendo do projeto, eu tenho um parceiro super próximo meu, que eu desenvolvo, por exemplo, essas webséries. Essas webséries, elas têm que ter um ótimo custo-benefício, porque estamos falando de web, né? Se você pensa uma produtora, uma grande agência, eles vêm com um custo que não cabe na internet. Então, buscamos parceiro do audiovisual. Para tecnologia, idem. Nós temos um aplicativo, que temos um parceiro que nós escolhemos para isso. Agora a gente quer entrar em jornalismo de dados e, num passo seguinte, a visão, né, de futuro, começar a trabalhar com inteligência artificial. Ou você está em rede e busca esses parceiros, ou você está morto, porque você não vai ter dinheiro para pagar tudo isso. Você tem que trazer parceiros que comprem a sua ideia e desenvolvam junto com você. Foi com esses parceiros que você conseguiu aumentar o faturamento da sua empresa, começar a andar com as pernas próprias, né? Agora, o Fábio tem uma história interessante, porque o mercado de games na área de educação, na área de entretenimento, ele já está consolidado. Como foi essa sacada sua de aplicar, né, esse formato games para a saúde? Como que você deu esse pulo do gato? Bom, como eu falei, há 4 anos atrás, a gente começou a ver a metodologia e eu entrei em contato com alguns pesquisadores que hoje fazem parte da nossa equipe, que tem a Priscila, por exemplo, doutorado em gerontologia na Universidade de Kyoto, no Japão, e a Carla, que trabalha com neuro. Então, assim, a gente começou a conversar sobre as possibilidades que os games poderiam ter com os idosos. Foi um primeiro passo. Quando nós começamos a ver que isso poderia ir para a área da saúde como uma prevenção, como um tratamento preventivo, eu comecei a me aprofundar para que a nossa metodologia fosse realmente para isso, não fosse... E isso a gente tem que deixar bem claro, porque tem muita gente que vem procurar o nosso curso e fala assim, eu vou ser um desenvolvedor de game profissional? Não. O trabalho com os idosos pode até vir a ser um desenvolvedor profissional, mas não é esse o objetivo. O nosso objetivo é para ele fazer, como a gente colocou no vídeo, algo que melhore a concentração, a memória, a qualidade de vida, que ele se divirta, como um exercício físico. Você faz um exercício mental. Então, assim, o nosso propósito foi esse. Daí nós começamos a nos aprofundar na área da saúde. Daí eu comecei a conversar com especialistas de vários setores. Para quê? Para que a gente tivesse um embasamento científico, para não falar qualquer bobeira e não vender algo que não é verdade. Qual que é a sua formação? A minha formação é em TI. Por isso que, assim, eu acho que é muito legal a parte de TI quando você começa a abordar outros assuntos. A minha equipe é toda da área médica. Eu tenho os profissionais de TI, os desenvolvedores, designers, mas a equipe de pesquisa é toda da área médica. Então, assim, essa integração, e quando nós começamos a conversar, há 4 anos atrás, o problema que a gente via era isso, a falta de comunicação entre as áreas. A área da saúde estava com um ponto, a área de game estava com outro. Então, como você falou, a gente pensava em game como entretenimento só. Lá no Japão, já estão falando em jogos para memória, tudo, já faz muito tempo. Então, assim, nós começamos a ver que tem um segmento que a gente pode ter um benefício, sim, muito bom, e que pode virar um negócio. O que eu deixo bem claro, até teve uma discussão com um médico, e ele comentou comigo isso semana passada. Ele falou assim, poxa, é uma propaganda enganosa, você não cura o Alzheimer.
Eu até comentei com ele, eu falei, não curo, e não é o nosso propósito, isso tem que deixar muito claro, os nossos alunos são pessoas saudáveis, que querem fazer um exercício mental, como um exercício físico, que você vai para a academia fazer o exercício físico. Então, já está provado que você fazer o exercício físico é bom, o exercício mental também é bom. Por quê? Porque seu cérebro tem que permanecer ativo. Então, nós não estamos propondo a cura de nenhuma doença, e sim manter a saúde mental e física de todo mundo. Bom, não foi só ele que você convenceu, né? Certamente você convenceu vários clientes, né, que estão agora já deixando a sua empresa na fase de franquias e de internacionalização. Você vai contar um pouquinho mais para frente, né, que nós temos um mosaico. Bom, pessoal, mas já que estamos falando de inovação, como é que a gente coloca o componente inovação nesse negócio do audiovisual? Qual que é a dica de vocês, né, para colocar a inovação num cenário de constante mudança? Porque o que hoje é inovação, já o mês que vem pode não ser muito rápido. Qual que é a dica de vocês para colocar a inovação nos negócios do audiovisual? Posso começar? Desculpa, Jardim, pode falar. É interessante assim que você, vivendo como empreendedor, você sempre fica procurando coisas, né? Nós fomos convidados para esse painel, foi muito interessante, e no almoço nós começamos a conversar e nos conhecer. Conversando com a Jade e com o Cleiton, surgiu uma ideia de um projeto ligando as 3 empresas para um projeto inovador. Eu acho que assim, a gente não pode falar, porque nós conversamos no almoço, mas foi algo, pensem assim, algo que pode ligar o audiovisual, o game com os idosos, o centro de São Paulo, pensar em algo inovador. O que pode sair? Daqui 2 meses, Arão, que pode cobrar, nós vamos lançar um projeto que nós discutimos aqui na hora do almoço. Pode dar certo, pode não dar, mas eu acho que assim, você tem que estar sempre aberto a novas possibilidades. Então, assim, essa parte de inovação, quando eu falei de game, todo mundo falava game para criança. Não, vou fazer para idoso. Não, você está louco. Como que você vai fazer o idoso jogar e, pior, desenvolver? E nós fomos lá, colocamos a cara para bater e deu certo, graças a Deus. Mas eu acho que isso do empreendedor, de colocar a cara para bater, tentar fazer e tentar arriscar em algo, principalmente que você acredite que vai dar um resultado para você e para as pessoas. Primeiro, esquece a parte financeira, que senão você vai ficar maluco, porque a sua empresa não vai faturar no primeiro ano. Então, assim, pense algo que te dê satisfação, mas que você veja benefício. E daí, sim, eu acho que colocar... Eu citei a Jade e o Cleiton, acho que eles podem complementar melhor. Legal. Jade, então como é que você vê essa questão da inovação dentro dos negócios do audiovisual? Eu achei muito interessante quando você falou que aqui a gente tem um mosaico, porque são áreas muito distintas, ao mesmo tempo que tem algo em comum muito forte. Eu acho que a inovação, tanto para audiovisual como para qualquer outra área, eu acho que, assim, a primeira coisa, você tem que estar muito bem informado sobre a área que você está atuando. Então, no caso do audiovisual, que está mudando o tempo todo e surgindo novas tecnologias o tempo todo, porque está diretamente ligado a isso, você tem que estar muito bem informado. Isso é ponto básico. Agora, eu acho que a questão principal, o pulo do gato, está em você não se fechar no seu nicho. É você não ver mais do que você já sabe ou mais do que você já está acostumado, conviver com as mesmas pessoas, sair com as mesmas pessoas, falar sobre os mesmos assuntos. Aqui você tem 3 mundos diferentes que, por estarem num almoço, enfim, por conta do destino, de terem sido chamados aqui, a gente criou algo que unisse games com audiovisual, com uma plataforma de networking audiovisual, que não é nem o audiovisual em si, e o centro da cidade de São Paulo. São coisas que, teoricamente, realmente são um mosaico, mas, por elas terem essa formatação diferente, elas têm uma probabilidade muito grande de surgir algo inovador daí. Então, eu acho que, assim, você entender muito bem do nicho que você quer atuar, mas você está muito aberto para ouvir outras áreas, para você tá circulando em outros ambientes, porque é isso que vai fazer o seu diferencial. E aí, só complementando, eu acho muito importante, porque assim, inovação não é fácil, demora, que nem o Fábio falou. Então, assim, encontra essa outra coisa para acoplar que tem a ver com a sua história, que mais ninguém no mundo tem a experiência que você tem.
mas ninguém no mundo morou na casa que você morou, naquela localidade, estudando naquela escola. Então, você acha na sua história algo de diferente que você possa trazer para a sua área. E aí vem a paixão, porque está ligado diretamente com a sua história. Então, na minha opinião, é como a inovação se sustenta. É quando você tem paixão, porque você uniu algo que tem a ver com a sua história, que não tem nada a ver com a profissão que você escolheu fazer, mas que você encontrou uma oportunidade ali num link. Eu acho que... Legal, você citou, né, como fazer isso de uma maneira muito clara, né, que é buscando outros mercados, estar ligados na possibilidade de atuar em outros mercados, e o Clayton tem uma experiência muito interessante, não só com o negócio dele, mas com essa atuação também em outros mercados. Vamos ver a sua ideia sobre inovação? Vamos lá. Bom, eu acho que assim, talvez a gente possa resumir essa busca de inovação por olhar diferente, olhar as coisas a partir de um ângulo diferente daquele que você não está acostumado. Exemplo simples. É simples, mas depois de bater muita cabeça. Por exemplo, o A Vida no Centro, a gente não está inventando a roda quando a gente fala de fazer um projeto para falar do centro de São Paulo. Opa, será? Porque é o seguinte, o centro de São Paulo ficou com uma imagem tão negativa, né? Porque sempre quando sai na mídia hoje, salvo exceções, é para falar do problema. É um assalto de celular aqui, ou a Cracolândia. Aí parece que tudo é uma grande Cracolândia. E não é assim. Não é verdade. Os problemas existem. O que eu acho que foi a inovação nesse caso? Olhar diferente. Espera aí, está acontecendo outra coisa aqui. Por que a gente não vai olhar por outro ângulo? Por que a gente não vai ouvir as pessoas que moram aqui, que gostam daqui, e que, a partir desse movimento, você começa a engajar mais pessoas na transformação, você começa a trazer mais investidores, potenciais restaurantes, bares, ou seja, foi mudar o ângulo, mudar a chave. E aí, quando a gente fala de formatos, é experimentar. Faz formato maior, só para já passar a palavra, a gente descobriu, por exemplo, quase sem querer, que o Instagram talvez seja a grande plataforma para nós hoje de vídeo, algo que a gente não tinha pensado no começo. A gente pensava o Instagram mais como marca, como branding, como engajamento. Mas está se mostrando uma plataforma de vídeos para nós super importante. Agora, sua experiência em outros negócios, sua experiência com o Banco Mundial e fazer tour com empresários, fala um pouquinho só sobre essa atuação em outros negócios. Bom, eu também sou um dos fundadores e líder de uma startup de informação, tem site, tem conteúdo, e networking, de informação e networking Agtech. Agtech é de tecnologia para o agronegócio. Que aí está uma outra coisa. Eu sempre tive muito ligado à tecnologia, inovação, internet, e, de repente, eu comecei a enxergar que na agricultura, isso há 3 anos, estava começando a bombar. Ia começar a bombar. Falei, deixa eu entrar nisso também. E aí eu comecei a descobrir um mundo maravilhoso da comida, né? Da alimentação, da produção. E, a partir disso, também você vai se relacionando nessa área, você vai fazendo conexões. E aí, esse caso que você citou do Banco Mundial, eles me chamaram para organizar uma missão aqui em São Paulo, por uma outra empresa que eu tenho, que chama Agtalk, uma missão no ecossistema de inovação aqui. Então, era um grupo que o Banco Mundial fomentou lá em Santa Catarina, com o governo do Estado e várias entidades, e eles queriam vir para São Paulo conhecer. Então, eu organizei esse tour. Eu acho que essa é uma outra dica também aqui que a gente pode deixar. Quando você se torna muito colocado num setor, muito identificado num setor, você acaba virando até um nome que as pessoas recorrem a você. E aí, o mundo é o limite, o céu é o limite. Você pode organizar missões, você pode organizar 500 mil projetos, porque você conhece. Essas multifacetas, né, já apontam para aquela dificuldade que você teria se você tivesse uma carteira assinada, exato, desenvolvendo só uma função, né? Como é que vocês veem isso, né? Quais são os modelos de negócio que já estão decadentes, que não têm mais futuro? Eu não sei se decadentes, mas, por exemplo, na área de games, a gente tem muito desenvolvedor que ele é um empreendedor individual. E muita gente pensa assim, não, eu vou desenvolver meu game sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. E você não tem demanda para desenvolver, a não ser as grandes empresas de desenvolvimento de games, as pequenas, não tem uma demanda para você manter uma equipe CLT, full-time, por todo o tempo. Então, o que a gente coloca? Trabalho por jobs, né, que a gente chama, mas assim, trabalhos pontuais. A gente tem na equipe
pessoas que fazem trabalhos pontuais. Eu preciso de um designer para fazer o quê? Um tipo de game. Daí a gente fala que a SGame não só ensina a desenvolver, mas também desenvolve games. Como uma parte da equipe é uma equipe própria e a outra é uma parte que a gente contrata por trabalhos, por projetos. Então, esse modelo acaba mudando um pouco aquela forma tradicional de CLT. Então, você tem, não é nem o autônomo, porque ele acaba sendo uma empresa individual hoje, o Sebrae dá todo o apoio para você ter uma empresa individual, saber, mas você ter isso aí como um trabalho e você pensar diferente, pensar que assim, não, eu não sou só uma carteira de trabalho, não, eu tenho uma empresa, eu sozinho, não é o caso da SGame, mas ele tem e ele presta serviço para outras empresas. Isso, tanto na área de game, desenvolvimento de sistemas, é muito forte. Você tem isso muito forte, você fazer trabalho para várias empresas. Então, você pode maximizar seu tempo e também ter um retorno melhor. Porque, assim, no game, hoje no Brasil, apesar do crescimento, é muito difícil você conseguir uma carteira assinada para ser um desenvolvedor de games. Só que, por esses trabalhos, a gente já tem como buscar essas pessoas que a gente conhece para fazer esses trabalhos específicos. Então, assim, acho que isso é um modelo não novo, que já existe faz tempo, principalmente na área de TI, mas que na área de game a gente está encontrando essa forma para fazer vários trabalhos. Bom, você falou em maximização do tempo, buscar parceiros, desenvolvedores, equipe. Isso, naturalmente, exige uma capacidade de gestão, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês desenvolveram a capacidade de gestão, visto que a maioria não se forma para ir para o mercado empreendedor, e sim para serem bons profissionais. Como é que vocês se tornaram bons gestores também? Pode falar palavrão? Na base do mercado. Eu acho que, assim, essa questão da gestão, eu não sei como que é, não sei como que isso se dá em outros cursos, em outras faculdades, mas na área de música, na área de audiovisual, nessas áreas que são mais artísticas, se dá pouco espaço para esse tipo de coisa, ou quando se tem algo desse gênero, os alunos dão pouca atenção. Então, eu acho que é uma questão bem cultural mesmo aqui do nosso país, principalmente, de se fechar um pouco para o mundo empreendedor de uma maneira um pouco burra, até. E, assim, o mercado ensina. Até hoje eu não sei direito, eu estou aprendendo com a vida, mas, assim, hoje eu já sei precificar. Coisas que, quando eu comecei, eu não sabia e eu levei muito prejuízo até entender, e foi na marra mesmo. Então, eu acho que, assim, a maioria das produtoras que abre, fecham no primeiro ano. A maioria, isso é mais da metade. As que sobrevivem aos trancos e barrancos até aprenderem com o mercado e assim a gente vai levando. Mas eu acho que realmente é uma questão muito importante da gente ter um suporte fora da instituição de ensino também, como é o caso do Sebrae, onde eu fui buscar refúgio para entender, porque, assim, quando você começa a levar na cabeça, você realmente começa a falar, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa muito errada ou estou olhando para o lado errado. Então, eu encontrei no Sebrae esse alento de falar, não, calma, você está certa, você só está escorregando aqui, escorregando ali, olha para cá, olha para lá. Então, deu um pouco uma outra visão para mim como empreendedora. Então, às vezes a gente se forma pensando, não, vou abrir minha empresa disso, né? Então, me formei em cinema, vou abrir minha produtora. A gente não tem ideia do que é abrir uma produtora. Não tem ideia do que é falar, olha, meu preço é tanto. Ou amanhã... É muito complicado, realmente, principalmente quando você está lidando com um serviço, não é um produto que tem um valor, que eu comprei algo, foi X, então eu coloco um valor, tem uma continha básica. Quando você coloca em serviço onde uma pessoa custa R$200 a diária e o outro R$1.600 a diária, como que você encontra o seu preço dentro disso, né? Olha, Jade, tem uma pergunta para você, da Nakaro, sobre a dificuldade da mulher no audiovisual brasileiro. Você pode comentar um pouco sobre isso? A gente estava falando sobre isso mais cedo, quando estava fazendo maquiagem, inclusive, porque eu sou a única mulher que elas maquiaram hoje.
Então, assim, eu já estive em alguns eventos de audiovisual grandes e, realmente, a presença feminina dentro desse cenário ainda é muito pouco expressiva. Então, eu acho que assim a gente está cavando, né, o nosso espaço. A gente já tem hoje, por exemplo, sites como Mulheres do Audiovisual, que são associações de mulheres que trabalham em audiovisual. A gente tem vários grupos no Facebook, Mulheres do Audiovisual, também criados por grandes cabeças. A gente tem também, na própria política do audiovisual, Débora Ivanov e muitos outros nomes de mulheres que assim representam realmente a nossa classe. Mas é uma questão realmente muito pequena ainda. Assim, é uma questão que é muito forte. Como é que a VAV pretende trabalhar isso? A gente tem muitas parcerias, né, com instituições. Então, por exemplo, a gente está trabalhando agora tentando encontrar um diálogo com a MUFA. A Mulheres do Audiovisual já é parceira nossa. A gente está encontrando quais são as associações, as entidades que realmente trazem o protagonismo feminino. Quem entrar na VAV consegue obter essas informações? Consegue. Não, a gente tem tudo bem explicado no site. Aliás, quem quiser acessar para entender melhor o que é a plataforma, qual que é a nossa proposta, é vav.art.br, vav.art.br. Lá a gente tem explicado todos os parceiros, todas as nossas políticas e mulheres ou empresas ou projetos que precisem de profissionais mulheres, também é muito fácil encontrar isso e filtrar de uma forma que vocês consigam dar mais voz também para as mulheres dentro do setor, que eu acho que é uma coisa muito importante. Legal. Fábio, você começou uma empresa do zero, né? Saiu só com uma ideia, tentando modelar e precisou desenvolver a sua capacidade de gestão. Como foi esse pulo para começar a ser gestor do audiovisual no segmento de games? Bom, eu sou, acho que um pouco ou bem mais velho que eles, né? Então, eu já tenho uma experiência como gerente de projetos e gerente de TI. Já foi minha carreira antes de eu entrar como um empreendedor. Eu já tive uma empresa de desenvolvimento de games, já quebrei, voltei para a área de TI e fui aprendendo toda essa parte de gestão desde a faculdade, mas principalmente no mercado de trabalho. Um ponto que eu acho importante, Aron, é que quando você é um empreendedor, você pensa no seu produto. Por exemplo, quando a gente fala da SGame, é uma escola de desenvolvimento de games ou uma empresa de desenvolvimento de games. Eu gosto muito de programar. Eu gosto de dar aula também. E isso está muito forte. Só que quando você tem a sua empresa, como você falou, a parte de gestão se torna muito importante. E isso é um ponto que, valorizando, não puxando sardinha, mas para o Sebrae, ele consegue mostrar isso para o empreendedor. Colocar, como a Jade falou, eu conheço o meu negócio, como eu faço a gestão. Até para você decidir se realmente você vai para a gestão do seu negócio ou não. Por quê? Muita gente fala, eu vou ter minha empresa, por exemplo, eu sou programador, eu vou ter minha empresa de programação. Não, você é programador. Você quer ir para a parte de gestão, você vai ter que abandonar essa parte para começar a trabalhar a parte de gestão para que sua empresa possa crescer. Então, eu acho que assim, é muito importante nessa parte de gestão você ter isso muito claro. Você é um empreendedor, você gosta do que você faz? Sim. Você gosta de gestão? Você sabe trabalhar a gestão de pessoas? É algo que não se aprende hoje em algumas faculdades, sim, mas na maioria não. Gestão de pessoas é muito complicado. E isso, por isso que eu falei, né, do Sebrae, assim, esse trabalho, por quê? Porque a pessoa pode ser um empreendedor fantástico e não ter a gestão das pessoas. Mark Zuckerberg é um programador fantástico. Quando que ele cresceu? Quando teve outras pessoas ajudando na gestão. Então, você tem que pensar isso muito bem, porque, de repente, você pode trazer um sócio que te ajude na gestão e você fique até no operacional, porque você conhece daquilo, você vai fazer bem aquilo. Por quê? Você pode virar uma pessoa mediana na gestão
e contratar uma pessoa mediana para fazer aquilo que você faz. Sua empresa acabou. E, naturalmente, você falando de gestão, administração, né, nós estamos associando também a gestão das finanças da empresa, né? Cleiton, qual é o seu modelo de negócio? Como que você fatura no seu negócio, no seu portal, com todas as atividades que você tem? Bom, Aron, que a gente fez uma modelagem de negócio, foi desenvolvendo, né, essa modelagem de negócio, inclusive com a ajuda do Sebrae, né, a gente participou do Speed Mentoring, que nos ajudou bastante, né, nesse primeiro momento. E o nosso modelo de negócios hoje, que está começando, né, a faturar, já está começando a dar resultados, ele está baseado em algumas frentes. A nossa premissa, o que nos move, né, e isso embasa o modelo de negócio, é a causa. Nós temos uma causa, nós temos um propósito, que é ser um agente de transformação do centro de São Paulo e sermos curadores do centro de São Paulo. Curadores no sentido de que nós somos especialistas, podemos auxiliar as empresas no relacionamento com esse público. A partir daí, a gente estabeleceu um modelo que tem projetos audiovisuais, de um lado, por exemplo, webséries, em diferentes formatos, e aí você pode ter o patrocínio de uma empresa, como um anunciante, né? Ela não interfere no conteúdo, isso é intocável, mas assim, a empresa se associa àquele tema porque ela também tem um interesse em mostrar e incentivar a transformação do centro de São Paulo. Então, as webséries são um caminho. Outra frente de negócios são os eventos, e aí já tem um híbrido com a terceira frente, que é curadoria para marcas. Então, por exemplo, a gente já fez projeto para 2 empresas em que elas nos procuraram, reconhecendo na gente que nós somos especialistas no centro, nos perguntaram, olha, eu preciso me relacionar aqui, porque eu estou chegando, inclusive empresas de investimento imobiliário, eu preciso me relacionar aqui no centro, estou pensando em fazer alguma coisa, meu público é tal, o que vocês me recomendam? A partir daí, a gente cria um projeto, eventos culturais, assim, esse assado, pode ter exposição, pode ter fotografia. Então, essa é a terceira frente, de curadoria para marcas, né? E tem uma quarta frente que a gente quer chegar nela ainda, né? A gente ainda não tem, mas a gente quer chegar aí para isso, precisa de parceiros de tecnologia, que é para começar a entrar numa área de consultoria, mas uma consultoria com forte base de tecnologia de dados. Ou seja, a gente está gerando dados, conhecimento do consumidor, conhecimentos do centro de São Paulo, a partir daí, a gente estruturando com Big Data Analytics, com jornalismo de dados, a gente pode começar a oferecer relatórios até para tomada de decisão de empresas que querem fazer negócios no centro de São Paulo. Tá. E, naturalmente, né, ampliando essa atuação da empresa, é preciso de investimento, né? E o investimento tem várias modalidades, né? Eu queria que você falasse, Fábio, como que a sua empresa chegou nessa fase de tração, que é a de decolar. Quais são as modalidades de investimento que a sua empresa já recebeu? Bom, o primeiro investimento foi um investimento anjo. Em que fase que você estava? Bem no começo. Foi um amigo que me ajudou a colocar o negócio em pé. Mas o principal investimento, até no começo, foi quando nós queríamos provar que o nosso negócio era viável e cientificamente comprovado. Nós entramos no programa PIP, é o Programa Inovativo para Pequenas Empresas da FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós fomos aprovados, isso está publicado. O PIP, na fase 1, ele aporta até R$200 mil a fundo perdido para você fazer uma pesquisa. Não precisa devolver. Você tem R$200 mil para contratar a equipe de pesquisadores, para colocar o seu modelo de pé, para comprovar cientificamente os benefícios do seu negócio. Foi o que nós fizemos. Você obter esse PIP? Não. Eu acho que nós ficamos. Não deve ser fácil conseguir 200 mil sem precisar devolver, né? Então, qual que é o caminho? É assim. Não falo pela FAPESP, mas a FAPESP tem 4 ciclos no ano. Então, assim, em 4 vezes você consegue colocar o seu projeto lá dentro, escrever seu projeto direito e colocar para aprovação deles. Eles fazem toda a análise da viabilidade científica e econômica. Como é um programa inovativo para pequenas empresas, eles falam que eles querem que o projeto seja inovador, cientificamente comprovado e que tenha fins lucrativos. Por quê? Porque
a FAPESP recebe um percentual do imposto de renda do Estado de São Paulo. Então, eles querem que, quando nós somos aprovados, a primeira coisa é assim, seu negócio tem que ficar de pé, tem que dar lucro, você tem que contratar funcionários, pagar imposto de renda para retornar para outras startups. Bom, isso você já conseguiu. Conseguimos. Qual que é o próximo passo? Tá. Você já conseguiu o É, primeiro, só 200 comentar mil. assim, é que isso aí é um processo difícil, mas ele é muito detalhado e é muito legal quando você coloca, e até para os estudantes que estão aqui, coloca esse projeto, porque se for reprovado, eles dão todo o detalhe do porquê foi reprovado. E você tem a chance de pedir uma reconsideração mudando ou melhorando o seu projeto. Nós saímos desse estágio, nós conseguimos comprovação, ano passado nós terminamos, nós temos os relatórios publicados, até nós fomos matéria ano passado na Science Magazine, foi legal porque falaram da gente lá, e agora nós conseguimos um investimento com um grupo de investidores para estruturar a nossa parte de franquias. Por quê? Porque nós ficamos 4 anos validando todo o modelo. Nós estamos com 120 alunos com mais de 50 anos e mais de 50 alunos com entre 8 e 18 anos. Nós fechamos o modelo de negócio e agora nós estamos expandindo para uma cidade. A primeira que nós vamos agora é em Belo Horizonte. E a ideia é que a gente comece a validar tudo agora para expandir. E nós estamos procurando não franqueados. Eu falo que a gente procura selecionar parceiros para levar o nosso negócio para outro lugar. Inclusive no exterior? Inclusive no exterior. Nós já temos, assim, estamos conversando, mas a ideia é que a gente busque parceiros mesmo no exterior para que a gente possa levar esse negócio para outros países também. Com calma, primeiro nós vamos para outros estados, solidificar, e daí sim ir para outros países. Legal. Bom, pessoal, 3 startups do audiovisual, 3 empreendedores, né? Vamos aproveitar as dicas de vocês. Quais são as tendências de negócios que vocês gostariam de apontar para quem está assistindo e ficou entusiasmado pela possibilidade de não ir só para o mercado e também abrir uma empresa? Qual é a tendência de negócio na sua área de atuação? Bom, vou tentar começar. Eu acho que na área de jornalismo, né, para quem pensa em projetos editoriais, eu acho que uma grande tendência é cada vez mais a aproximação com tecnologia mesmo. Então, isso é fato. Está aí jornalismo de dados, é uma área super nova, que exige uma competência muito específica. Eu acho que tem um campo importantíssimo aí. As primeiras startups de jornalismo de dados já estão surgindo, já estão começando a vender seus serviços para a grande mídia, inclusive. Eu acho que essa é uma tendência. A outra tendência, que está relacionado aqui também, essa parte toda de comunicação e jornalismo, que é o seguinte, é o marketing com tecnologia também. Ou seja, o marketing também já ser municiado a partir de algoritmos, a partir de base de dados. Então, se eu puder resumir aqui, a tendência que eu vejo é a aproximação cada vez mais do jornalismo com tecnologia, do marketing com tecnologia, do audiovisual com tecnologia também. Eu vou um pouco na visão ideológica do que na prática ele falou. Eu acho que, assim, quando essa história toda das novas tecnologias e da internet entraram muito forte na vida de todo mundo, se falou muito sobre como a gente estava deixando de viver, deixando de ter experiências para ficar numa segunda tela, para ficar no virtual, a gente estava perdendo muita experiência, perdendo muita vida. Se falou muito disso, até esse assunto ficar até obsoleto. Eu acho que está acontecendo um retorno pelo próprio lado que estava nos afastando. Então, eu acho que a tecnologia ela está servindo à experiência humana. Cada vez mais em todos os setores, mas principalmente no audiovisual, como veículo para isso, a gente está vendo uma tendência de que a tecnologia, das múltiplas formas em que ela encontra, traga experiências relevantes para o consumidor, para o usuário, para o espectador, enfim. Então, eu acho que realidade aumentada, realmente essas novas frentes que a tecnologia está trazendo para dentro do audiovisual está mudando completamente a experiência, então está tendo um retorno, assim, de uma maneira geral. Puxando um pouco para o lado dos games, lógico.
A parte dos games para a saúde tem crescido muito. A gente tem visto games que são usados para tratamento pós-AVC. É um estudo da Universidade de Passo Fundo que eles conseguem tratar pessoas que tiveram AVC com um game para que ele tenha uma melhora um pouco melhor. Eles estão fazendo esses estudos lá. Tem um estudo de uma amiga no Hospital das Clínicas que está fazendo um game para evitar quedas, para trabalhar a queda dos idosos. Então, assim, já existe um mundo, e eu falo de games porque você não precisa ser um desenvolvedor de game, você não precisa ser um especialista em game, você pode contratar alguém que seja especialista. Mas pense na sua área, o que pode ser interessante, falando um pouco sobre gamificação, mas o que pode ser interessante para que você possa tornar o seu negócio diferente com uma ferramenta diferenciada. Eu acho que isso tende a crescer muito, a gente usa games corporativos para ensinar as pessoas, game na área de educação e agora o game na área da saúde. Está crescendo muito. Então, assim, isso eu acho que é uma tendência na área, principalmente de games, e que vai crescer muito daqui para frente. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final do painel de inovações no audiovisual e gostaria que vocês fizessem suas considerações finais em 1 minutinho, falando para os alunos e para os profissionais as suas dicas para empreender negócios no audiovisual. 1 minuto para cada um. Bom, a primeira dica que eu dou é entrem na VAV. Não, mas de verdade, gente, eu acho que assim, o audiovisual ele é um mercado muito descentralizado. A gente é pouco conectado uns com os outros. A gente tem poucos amigos ou poucos parceiros que a gente pode contar, quando a gente, na verdade, poderia ter muito mais. Poderia estar gerando muito mais negócios, poderia estar empreendendo de formas diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa é se apropriar do seu mercado. É você ter o máximo de contato possível com pessoas, com empresas diferentes. É você ter o máximo de conhecimento possível dentro da sua área para você tomar as decisões mais assertivas. Então, dentro disso, no meu conhecimento de ferramentas que se pode usar para isso, eu realmente vou sugerir a VAV, porque a gente está criando ali realmente o primeiro hub online do mercado audiovisual. Bom, eu diria o networking é fundamental, com várias outras startups, entrar no ecossistema de startups, conhecer investidor, aceleradora, outras startups, se conectar entrar nesse meio. A outra dica que eu vejo é o seguinte: buscar formação empreendedora, né? Então, é assim, isso pode ser tanto de uma maneira diletante, buscando nas fontes confiáveis e corretas da internet, tem vários tutoriais, tem vários cursos. O Sebrae está aí, que está vindo forte já há bastante tempo na área de economia criativa. Eu acho que tem que buscar essa formação empreendedora. E a terceira, eu diria que é assim, nunca perder de vista também, tem que pensar em negócio, tem que pensar em tecnologia, ok, beleza, mas não pode perder o prazer também. Né? A partir do momento que vai muito com o que você falou, né? Às vezes o empreendedor sai do que está fazendo, vai ser gestor, enfim, não perca o prazer. Se perder isso, aí o combustível acabou, né? Eu vou fazer propaganda da Jade, da VAV, porque eu acho que, assim, como tem estudantes... Eu paguei ele antes, tá, gente? Como tem estudantes da audiovisual, testem a sua ideia, coloquem lá, nós vamos estar lá agora juntos também. Por quê? Porque vocês podem ter uma ideia e colocar lá e discutir até com a gente. Coloca no Sebrae, vai lá, tenta fazer o pitch lá, testa a sua ideia, vê o que eles acham. Eu acho que, assim, tenta colocar para fora, acabou aquele negócio de que a ideia é minha, eu não conto para ninguém. Não, conta para todo mundo. Se a ideia for boa e você for bom, eles vão apostar em você. Então, assim, coloca a sua ideia, como eles falaram, procurem parceiros e vamos tentar fazer as coisas. Legal, muito obrigado, gente. A gente agradece muito a participação de vocês que estão assistindo aqui no auditório, de vocês que estão assistindo em casa, no ônibus, no trem, na praça. Agradecemos à Univap, esse convite foi aceito com muito entusiasmo, porque nós sabemos que aqui é um ambiente onde se pode falar de negócios de todos os gêneros, de todas as naturezas, de todos os setores e segmentos, e o audiovisual carece de um incentivo desse. Obrigado à TV Morfoses, e amanhã continua, à tarde, essa grande oportunidade que a gente tem, que é de discutir inovações no audiovisual. Boa noite.